Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Kleber Brito, estou aqui para apresentar a você essa mensagem de fé, de esperança, essa mensagem que eu peço ao Senhor que seja um instrumento dele para o seu crescimento e para o seu avanço espiritual, que você possa avançar para o alvo que é o Senhor Jesus, que o Senhor possa lhe abençoar grandemente. Peço a você que se inscreva no nosso canal, dê um like, acione o sino das notificações e que, por favor, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, porque com certeza vai ser instrumento de Deus para alcançar outras vidas também. Que Deus abençoe você grandemente, em nome de Jesus. Amém. Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14, que diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor Deus. Pedimos, Pai, que o Senhor continue falando aos nossos corações, como o Senhor já tem falado, Senhor Deus, durante todo este culto, Senhor. Continua falando, Senhor Deus, as nossas vidas, é o que nós pedimos, Pai, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, nós compreendemos que enquanto estávamos no mundo, muitas coisas nos impediam de avançar. Muitas coisas nos impediam, irmãos, de ter uma família abençoada, de ter uma vida abençoada. Mas quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, o Senhor Jesus, Ele quebra, né, essas correntes que nos prendiam enquanto estávamos no mundo, e agora o Senhor nos dá a oportunidade de decidirmos viver uma vida abençoada. Ele nos dá a oportunidade de vivermos uma vida, irmãos, debaixo da sua graça. Agora, esse viver é o avançar, né? E para eu avançar, irmãos, eu gostaria de falar 3 coisas que precisam acontecer para que nós consigamos avançar. Então, a primeira coisa, para que eu consiga avançar, eu preciso mudar. Para que nós avancemos, irmãos, precisa ter mudança. Ninguém avança, irmãos, sendo exatamente do jeito que é. E talvez isso seja uma das coisas mais difíceis que exista para nós, a mudança. Nós mudarmos coisas que precisamos mudar. Mudarmos, irmãos, atitudes que precisamos mudar. Mudar posicionamentos que precisamos mudar. Mas nós precisamos mudar. Tem uma história bíblica, que é a história de Ruth. Existe, inclusive, um livro no Antigo Testamento com o nome da Ruth, né? Uma história tão importante que existe um livro específico só para contar a história dela. E qual é a característica principal da Ruth? Por que ela tem uma história tão importante? Ela tem uma história tão importante, irmãos, porque ela vai estar na linhagem do Messias. Olha que coisa. Mas o que chama atenção? O que chama atenção é que Ruth, irmãos, não era uma judia, ela era uma moabita. Isso significa, irmãos, que ela cresceu no meio de um povo que não conhecia o nosso Deus. Ela cresceu no meio de um povo, irmãos, com costumes completamente diferentes do costume que o nosso Deus espera que nós tenhamos.
Essa moça, irmãos, a Ruth, então ela vai viver uma boa parte da sua vida, até a sua juventude talvez, quando ela se casa com o filho de Noemi, ela vai viver boa parte da sua vida, irmãos, vivendo nessa cidade, no meio desse povo, os moabitas, um povo que tinha divindades diferentes, um povo que tinha comportamento diferente. Mas o que acontece, irmãos? Algo muito ruim acontece, porque enquanto lá o marido da Noemi está ali, nessa região de Moabe, os filhos dele, ele tinha 2 filhos homens, casaram-se com 2 moabitas, a Ruth e a Orfa. Mas houve uma catástrofe nessa família, e morreu o marido, morreu os 2 filhos, e ficaram 3 viúvas. E agora Noemi resolve voltar para a sua terra em Israel. Mas quando ela vai voltar, ela fala para as 2 noras, minhas noras, olha, vocês estão liberadas. Vocês podem voltar para a casa dos seus pais, vocês podem voltar a viver como vocês viviam antes, vocês estão liberadas. Veja que isso, irmãos, era uma oportunidade. A Orfa abraça essa oportunidade de voltar a ser o que era antes. Apesar dela ter conhecido Noemi, apesar dela também ter conhecido o Deus de Noemi, ter conhecido muitas coisas sobre Noemi, sobre o Deus de Noemi, mas a Orfa resolveu voltar. Ou seja, ela não estava disposta a ter mudanças na sua vida. E é isso que Ruth vai nos ensinar aqui nessa noite. Quem quer avançar, quem quer, irmãos, ir na direção do que Deus tem, precisa mudar. Não tem como, irmãos, alcançarmos coisas diante de Deus, quando Deus, irmãos, quer ver mudanças em nossas vidas. Tem pessoas, irmãos, que parece que estão eternamente numa marcha sem sair do lugar. Eu já falei sobre isso aqui. Lá no militarismo, irmãos, tem um negócio de marchar no mesmo lugar. É coisa de militar, né? Ninguém entende esses negócios, mas eles fazem isso. E fica lá, tempão, marchando sem sair do lugar. Coisa de doido, né? Todo mundo ali marchando. E fica ali meia hora, 1 hora, e todo mundo marchando, né? Sem sair do lugar. Essa marcha, irmãos, depois de 1 hora marchando no mesmo lugar, não avançou nada. E tem gente, irmãos, que parece que está assim na sua vida. Parece que a vida não avança. Parece que não tem mudança. Mas o que nós precisamos entender é que as mudanças, irmãos, precisam acontecer primeiro em nós. Se a mudança não acontece em nós, nós não conseguimos mudar o que está à nossa volta. A Ruth está nos ensinando isso. A Ruth, irmão, só teve uma história belíssima para ser registrada num único livro, porque ela decidiu mudar. Se ela permanecesse, irmãos, da forma como ela tinha sido durante boa parte da sua vida, a sua história jamais teria sido contada. Ela seria talvez alguém sem a mínima relevância. A relevância dela, irmãos, vem da mudança. O que eu preciso mudar? O que nós precisamos mudar, irmãos, para avançarmos? Para não chegar no final de 2026 e falar, puxa, era ano de avançar, mas eu não consegui avançar. O que eu quero chamar a sua atenção, irmãos, é que existem coisas que dependem das nossas decisões. E agora eu preciso, irmãos, entender que eu tenho a decisão da minha vida. O Senhor nos liberta para nós decidirmos. O Senhor não nos liberta, irmãos, para nos escravizar.
O Senhor não nos liberta, irmãos, para nos prender e nos obrigar a viver de uma única forma, não. O Senhor nos liberta para nós podermos decidir andar de acordo com a vontade dEle. Ele nos liberta, irmãos, para nós decidirmos agradar a Ele. Somos servos, mas somos servos livres. Somos servos, irmãos, que andam com a carta de alforria embaixo do braço. É certo que eu já rasguei essa carta há muito tempo. Falei para ele, eu não quero a minha carta de alforria, eu rasguei a minha carta. Eu quero só te servir. Mas tem gente que ainda está com a carta de alforria embaixo do braço. De vez em quando vai ali, vê alguma coisa, vai ali, faz alguma coisa, vai ali e precisa de mudança. Está na hora de você mudar algumas coisas. Não adianta ficar cobrando Deus. E falando, Moisés, eu já te falei o que é para fazer, Moisés. Diz ao povo que marche. E você pega a vara que está na tua mão e estende sobre o mar. Deus, irmãos, com certeza, já tem tocado em nossos corações. Em coisas que precisamos mudar. E sem mudança, irmãos, nós não vamos conseguir avançar. Segunda coisa que é importante para que nós consigamos avançar, é preciso abandonar. Que isso, pastor? Abandonar o quê, pastor? Que negócio é esse de abandonar? Irmãos, existem coisas que nós carregamos, que nós não deveríamos estar carregando. A Bíblia nos conta uma história em Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5 conta a história da chamada pesca maravilhosa. A pesca maravilhosa. E aí, irmãos, nessa pesca maravilhosa, o que está acontecendo? Os discípulos que ainda não estão ali como discípulos ainda, né? Eles ainda estão ali conhecendo Jesus. E aí Jesus entra no barco de Pedro e, curiosamente, Pedro era um pescador e Pedro, irmãos, tinha sócios, né? A Bíblia diz que Pedro tinha 2 sócios, que era João e Tiago, né? Filhos de Zebedeu, e todo mundo pescador. Era uma vila de pescadores onde Jesus estava, né? E aí, irmãos, Pedro trabalhou a madrugada inteira. Você talvez conheça essa história. Pedro trabalhou a madrugada inteira, irmãos, e não conseguiu pescar nada. Na manhã seguinte, aparece Jesus e pede para Pedro para que ele possa usar o barco dele como púlpito. Posso subir aí no seu barco para pregar aqui para o povo aqui, terminar aqui meu ensino aqui? Pedro, claro, sobe aí no barco. Aí Jesus subiu no barco de Pedro, deu ali o estudo, falou com o pessoal, terminou a aula, dispensou o pessoal e falou para o Pedro, Pedro, agora que eu terminei essa aula, eu vou pedir a você que entre no mar adentro. É mesmo, Senhor? O senhor quer nadar lá no fundo? Não, eu quero só que você entre mar adentro. E Pedro entrou mar adentro. E lá no mar adentro, lá está o Pedro, e Jesus vira para Pedro e fala assim, Pedro, agora você vai jogar a sua rede do lado aqui do barco, e aí você vai pegar os peixes. Pedro olha para Jesus e fala, Jesus, eu trabalhei a noite inteira, né? Eu fico imaginando ali o Antônio no barco do Pedro ali, né? Que trabalhou pescando a noite inteira, não conseguiu pescar nada. Já pensou, Antônio? Que bênção, né? E aí Jesus fala, agora joga a rede e puxa. Irmãos, eles pegaram tanto peixe, mas tanto peixe que a Bíblia diz, irmãos, que o barco estava começando a ir a pique, ou seja, está começando a afundar. Eles precisaram chamar outros barcos para virem ajudar, porque era muito peixe. Depois disso tudo, Pedro olha para Jesus e fala, Senhor, eu sou um pecador, por favor, se afaste de mim.
E aí Jesus vira para ele e fala assim: Pedro, a partir de hoje, você vai ser um pescador de gente. Você vai ser um pescador de gente. E isso, irmãos, ele fala para Pedro, para Tiago, para João, está todo mundo no barco, todo mundo assustado com Jesus. E aí, quando eles chegam na terra, o que eles fazem, irmãos? Eles abandonam o barco. Eles abandonam a rede. Eles viram as costas para aquilo ali e agora vão seguir na direção do que o Senhor falou com eles. O que está precisando que você abandone para avançar no que o Senhor tem para a sua vida? Às vezes nós ficamos presos a algumas coisas, irmãos, presos a coisas que nos impedem de avançar naquilo que o Senhor tem falado conosco, naquilo que o Senhor tem dado direção para as nossas vidas. Quantos irmãos que estão presos, e nós vivemos numa época, irmãos, em que nós precisamos abandonar um pouco as telas. Excesso de tela nos impede, irmãos, de avançar. As telas, irmãos, estão viciando as pessoas, e as pessoas não se deram conta disso. Porque a grande maioria de nós acha que vício, irmãos, é droga, é bebida, é cigarro. Isso também é vício. Mas telas também viciam a mente. E pessoas, irmãos, estão tão presas a isso, que não conseguem avançar. Não conseguem avançar, irmãos, e não é só espiritualmente, não consegue avançar nos seus estudos, não consegue avançar no seu trabalho, não consegue fazer nada. Perde-se um tempão na frente de uma tela, e depois tem a coragem de dizer que não tem tempo. Não, eu não tenho tempo. Coisas que precisamos abandonar, irmãos, que se não abandonarmos, nós não vamos avançar. Duas coisas: nós precisamos mudar, nós precisamos abandonar. Terceira coisa, irmãos, e última, só coloquei 3 coisas aqui. Para avançar é preciso superar. Para avançar é preciso superar. Paulo diz: deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para as que estão adiante de mim. Eu preciso superar. Tem gente que não avança porque fica remoendo coisas. Tem gente que não avança porque não consegue superar. E aí não consegue ser feliz, não consegue fazer a obra de Deus direito, porque fica remoendo aquilo dentro de si, e isso é um problema, porque isso vai atrapalhando um monte de outras coisas. E o melhor exemplo que eu tenho para essa questão da superação, irmãos, para mim a Bíblia apresenta a história de José. José, irmãos, é o melhor exemplo de superação da Bíblia inteira. Esse camarada, desde jovem, ele era jovem ainda, quando os irmãos venderam ele. Ele chegou no Egito como escravo, por causa de inveja dos irmãos. E depois de receber uma visão de Deus. A visão, irmãos, de ver ali os molhos se dobrando a ele, os feixes de milho, né? Ver as estrelas, o sol e a lua se dobrando diante dele. Aquilo não era vontade de José. Tem gente que acredita que isso é a vontade, não era a vontade de José. Deus estava revelando para José o que iria acontecer com ele. Tem uma música aí que diz assim: Deus vai fazer o que você sonhar. E aí está falando da história de José. Deixa eu falar uma coisa para você. Não é bem assim não, hein? Deus não vai fazer o que você sonhar, não.
Deus vai fazer o que Ele quiser fazer na nossa vida, amém, irmãos? O sonho de José não era sonho do coração dele, era o que Deus estava revelando. E com todas essas revelações de Deus, irmãos, José agora vai ser vendido para o Egito. Imagina a mente desse camarada, imagina o coração desse camarada. Mas, irmãos, milhares de anos, não sei se eu posso falar milhares de anos, foram milhares, né? De anos antes de ouvirmos falar em inteligência emocional, José já estava dando de 10-0 em todo mundo, irmãos. José chega no Egito vendido como escravo, traído pelos seus irmãos, e lá ele se torna alguém importante na casa de Potifar. Olha que coisa, superação. José não ficou num canto, irmão, chorando, ai, porque o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, porque ninguém gosta de mim, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor, ninguém me faz um cafunézinho. José não ficou fazendo isso. José correu atrás, irmãos. José superou, ele levantou a cabeça e foi. E aí, quando parecia que estava tudo bem, José é, de maneira errada, colocado na prisão. Imagina a cabeça desse camarada, irmãos, que tinha uma revelação de Deus, e que estava tudo indo bem na sua casa, seus irmãos o venderam. Estava indo tudo bem na casa de Potifar, a mulher de Potifar disse que José tinha feito o que ele não fez, e ele foi parar na cadeia. E aí nós pensamos, agora sim, José se arrebentou. Agora ele vai se entregar às suas mágoas, agora ele vai se entregar aos seus problemas, agora ele vai ficar depressivo, vai deixar a barba crescer, não vai querer sair de casa, não quer ir trabalhar, não quer fazer nada, não quer ver ninguém, porque agora acabou com ele. Não, irmãos. José mais uma vez superou. Daqui a pouco, irmãos, ele é o responsável pela administração da cadeia. Meu Deus do céu! Responsável pela administração da cadeia. Meus irmãos, nós temos que superar para avançar. José só avançou, irmãos, e a história de José só teve continuidade, porque ele soube superar o que ele viveu até aquele momento. Ele não deixou aquilo, irmãos, controlar as suas emoções. Ele não deixou os problemas passados controlar os seus sentimentos, controlar, irmãos, as suas decisões. José foi superando e superando e superando. É impressionante, José. Irmãos, nem o maior dos profetas, que é Elias, nem o maior dos profetas, irmãos, conseguiu ser como José. Quando Jezabel se levanta contra Elias, Elias vai para o canto, ai meu Deus, ela quer me matar. E Deus fala, levanta daí, rapaz, que negócio é esse? Levanta essa cabeça, que negócio é esse? Supera, rapaz. José, irmãos, está avançando. José está avançando. Tem gente, irmãos, impedindo o plano de Deus se concretizar na sua própria vida, porque não está conseguindo superar, porque não está conseguindo vencer, e toda hora vem a desculpa, mas o meu pai, mas a minha mãe, mas o meu irmão, mas a minha irmã, mas o meu chefe, sempre tem uma desculpa. E aí faz o quê? Marcha no mesmo lugar, até está marchando. Quem olha de longe, vê a pessoa marchando, a pessoa está indo para a igreja, realmente. Mas não avança. Não avança. Nós precisamos avançar, irmãos. Nós precisamos avançar. Mas para avançarmos, nós temos que superar.
José, irmão, só chegou aonde chegou. E é tão lindo, porque quando chega no capítulo 45 de Gênesis, José é quando ele vai se revelar aos irmãos. Ele já tinha revisto os irmãos, mas não tinha se revelado ainda. E quando ele se revela aos seus irmãos, José fala assim para eles, porque imagina, irmãos, é um misto de alegria, de choro, de tristeza. Eles venderam José. Eles venderam José como escravo. E José vira para eles e fala: não chorem, meus irmãos, não chorem. Nós estamos aqui vivendo um plano de Deus. Deus tinha um plano em me trazer para cá. Foi graças ao nosso Deus que eu vim para cá e eu pude dar alimento para minha família. Isso é uma história de superação. Isso é alguém que superou, que olha para os problemas, irmãos, e esses problemas não o impedem de avançar. Mas ele entende, irmãos, um agir de Deus em cada situação que ele vive. Ele entende um agir de Deus em cada momento difícil que ele vive. Por isso, meus amados irmãos, precisamos dessas 3 coisas nesse ano que se inicia. E eu preciso que você compreenda isso. Nós precisamos mudar. Entenda, existe alguma coisa que você precisa mudar. Eu não sei o que você precisa mudar. Pastor, eu não preciso mudar nada, minha vida é perfeita. Glória a Deus. Mude a hora de acordar, ou mude a hora de dormir. Está indo dormir tarde? Começa a dormir cedo. E acorda cedo. Muda alguma coisa. Não fica com esse negócio que você é perfeito, que você não precisa mudar. Você precisa mudar alguma coisa. Mude alguma coisa. Mude alguma coisa. Você precisa abandonar. Tem coisas na sua vida que você precisa abandonar. Coisas que te impedem de avançar. Às vezes, irmãos, é uma amizade. Às vezes, irmãos, uma amizade que te impede de avançar. Às vezes é alguma coisa que a amizade fala no seu ouvido e está te impedindo de avançar. Precisamos, irmãos, ter maturidade espiritual. E a terceira coisa, precisamos superar. Precisamos superar, você precisa superar. Amém, irmãos? Deixa eu orar por você. Vamos ficar em pé, por favor. Queremos avançar, irmãos. E eu entendo, isso é uma coisa que eu sempre compreendi dessa forma. Eu compreendo, irmãos, que quando Deus traz alguma coisa, quando Ele revela alguma coisa para nós, no meu entendimento, irmãos, com o nosso Deus, Deus não me revela algo para depois ir preparar o algo. Deus não fala para mim: Kleber, vou te dar isso, mas no meio do caminho Ele não me dá. Deus não faz isso. Se Deus falou que vai fazer, Ele faz. Porque Deus não é pego de surpresa, irmãos. Deus já sabe como é que vai ser a minha vida daqui 10 anos. Deus já sabe como é que vai ser. Deus já sabe quem vai ser eu, quem serei eu, irmãos, daqui 10 anos. Nós não sabemos quem seremos daqui 10 anos. Nós não sabemos o que vai ser da nossa vida daqui 10 anos. Nós não fazemos ideia. Mas Deus sabe. De forma, meus amados irmãos, que se Deus falou que esse é o ano de nós avançarmos, então, meus amados irmãos, vamos avançar. Vamos avançar. Tenho certeza, irmãos, que nós temos muito a avançar. E vamos chegar no final de 2026, irmãos, com testemunhos maravilhosos de coisas que teremos avançado na nossa vida. Em nome de Jesus.